Renato Pavy, prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o argumento da Polícia Federal é que essa medida é necessária justamente para evitar que os suspeitos, os envolvidos nessa ação, combinem as versões. Faz sentido? Vamos lá, não faz sentido nenhum. Quem é que pode ir preso? Pela legislação, né? Porque hoje até eu e a Elaine ficamos presos no elevador hoje, 23 minutos, hein, Elaine? Sim. Ficamos presos no elevador hoje. Mas a questão é a seguinte, no Brasil, pela legislação, preso só pode ser aquele que teve a sua culpa reconhecida por uma sentença, uma decisão, um acórdão, transitado em julgado. O que quer dizer isso? Uma decisão judicial que imputa a culpa a alguém por determinado crime e não cabe mais recurso contra ela. Então, a prisão é possível daí. Também é possível se prender alguém no estado de flagrância, que é você é pego com a boca na botija, cometendo o crime, tendo finalizado o crime, ou logo após finalizado o crime, tendo sido pego após uma perseguição, ou no caso da prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, eu tenho dois requisitos fundamentais. Primeiro é o chamado em latim, fumus comissi delicti, a fumaça de ter cometido delito. Ou seja, existem evidências robustas, fortes, que dizem, essa pessoa provavelmente cometeu esse crime. Mas não basta, ela tem que ser somada com outro requisito, que é o periculum in libertatis, o perigo da liberdade desse que provavelmente, certamente, parece que é verdade, cometeu o crime. E esse perigo está no perigo de fuga, no perigo de, em liberdade, continuar a cometendo crimes da natureza do crime pelo qual ele é investigado ou processado, ou por, em liberdade, este réu ou este investigado ter a capacidade de prejudicar o curso da investigação criminal. Pois bem, Silvanei, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que crime está sendo investigado? É um inquérito, senhores, não é nenhum processo. O crime de provavelmente ele ter operado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, para que eleitores do Lula não chegassem às suas zonas eleitorais, não chegassem aos seus locais de votação. Ele diz que era uma operação contra transporte ilegal, o que é uma realidade no Brasil, diga-se de passagem, mas, ao que tudo indica pelas investigações da Polícia Federal, ele agiu contra eleitores possíveis, prováveis eleitores do magnífico presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aconteceu no segundo turno das eleições do ano passado, ou seja, faz mais de 10 meses atrás. E 10 meses atrás já existe essa suspeita, esse inquérito já foi aberto no ano passado, portanto, ele já tendo se aposentado como delegado da Polícia Rodoviária Federal, passou a contemporaneidade, o crime já aconteceu, é uma investigação do passado. Logo, ele não pode mais oferecer risco de continuar cometendo os mesmos crimes pelos quais ele está sendo investigado nesse inquérito. Bom, viajar para outro país, fugir, não há elementos que suportem essa versão. Atrapalhar a investigação criminal. Esse ponto é mais interessante, porque a investigação criminal, ela tem um prazo para acontecer. A lei determina os prazos da investigação criminal. Mas no Brasil, a lei não vale nada. Não vale absolutamente nada. Lei e papel higiênico no Brasil parecem ser sinônimos. Prazo para investigação criminal, nem se diga. Porque se é um fato que aconteceu lá em novembro, isso já deveria ter acabado. Mas não acabou. E o fato é que o que então, mesmo que existam elementos que digam, provavelmente, certamente, ele é o autor do crime, o que faz caracterizar o segundo elemento, que é o perigo da liberdade dele? Dificultar a investigação criminal, que já deveria ter acabado.
Já deveria ter se encerrado, mas não se encerrou. Então o que ele está fazendo? Ele está ameaçando testemunhas? Não se sabe. Ele ameaçou testemunhas? Não se sabe. Esta decisão que eu comentei de 18 páginas, na qual apenas na página 12, último parágrafo, se apresenta uma justificativa pífia e antijurídica para tanto, ela diz o seguinte, que 2 servidores da Polícia Rodoviária Federal, que eram subordinados ao Silvanei, eles aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, porque possivelmente, esses 2 servidores teriam temor reverencial em relação ao Silvanei Vasques. Eu já falei do temor reverencial, é o medo, é o respeito à autoridade, senhores. Portanto, o que se diz nessa decisão que permite a prisão do Silvanei Vasques é, olha, pode ser que a presença dele em liberdade iniba os outros de prestarem depoimento, mas ele está aposentado. Ele não é mais autoridade, ele não apita mais porcaria nenhuma. Outra questão, não há prova aqui de que ele interferiu, de que ele coagiu, de que ele mandou que esses 2 dessem depoimentos falsos no curso do processo, atrapalhando a investigação criminal. Portanto, o que nós temos aqui é a hipótese de uma prisão ilegal. Absolutamente ilegal. Pavina, até sua opinião, não é minha opinião, é a lei. E eu trago aqui todos os diplomas de todas as minhas titulações. Eu rasgo, porque eu faria pior. Eu baixaria a calça e faria coisa pior com os meus diplomas. Mas toda a doutrina, toda a jurisprudência, toda a legislação brasileira dizem que isto não é um caso de prisão preventiva. Pode ser que Silvanei tenha operado, sim, um esquema enquanto ele era diretor-geral para impedir que vans chegassem ao local de votação. Pode ser, pode, mas ele tem que responder em liberdade. Tem que responder em liberdade. É a lei. Eu não posso aqui ignorar a lei. E o que nós estamos vendo aqui é mais um episódio grotesco de desrespeito à legislação brasileira.